vai a gente vai se apresentar aqui inicialmente e eu vou dizer para vocês como é que vai ser o funcionamento, tá? O esquema dessa nossa aula. Em primeiro lugar, prazer a vocês que estão aqui. Hoje a gente já tem aqui presente Dani, Camila, Domingos, outras pessoas têm identificação. Algumas estão chegando, eu mandei o link para vocês em cima da hora e peço desculpas por isso, mas é porque o link ainda não tinha sido gerado, mas enfim. Meu nome é Eduardo Arcos, sou professor de Direito Penal já há algum tempo, mais de 10 anos já como professor de Direito Penal, sou delegado de polícia e venho me dedicando já há algum tempo à preparação para concurso público, especificamente para o cargo de delegado de polícia. Embora eu lecione Direito Penal de uma forma geral, para todos os cargos, obviamente, eu sou professor de Direito Penal, e Direito Penal vai para todos os cargos, eu me dedico demais a conhecer e me esforçar cada vez mais para entender o concurso público para delegado de polícia, justamente para a gente ter um pouco mais de eficiência e facilidade lá na hora de chegar na prova e não perder tempo, enfim, estudando aquilo que de repente não é tão relevante ou que não vai fazer tanta diferença para a gente, e focando naquilo que muito provavelmente vai ser cobrado. Tá? Então a ideia aqui é conhecer o direito penal a fundo, perdão, conhecer o concurso a fundo para a gente não perder tempo estudando aquilo que de repente nem é tão importante. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Eu fiz o que eu chamei de Recon Delta PCSP, rodou até por aí, porque eu mandei num grupo e esse grupo acabou distribuindo e as pessoas tiveram acesso. E o Recon nada mais é, né? O Recon é um termo utilizado dentro da atividade policial e da atividade de inteligência também, que é de reconhecimento, que é justamente de você conhecer os fatores externos, os fatores antagônicos que podem, de alguma forma, ser uma ameaça para você. Então, você precisa conhecer o que você tem como alvo, conhecer o que você está indo buscar para poder agir de forma mais eficiente. Então, o Recon que eu trabalho com vocês, que é um material, é justamente uma análise bem profunda da banca, bem profunda das provas que já foram feitas por essa banca e da instituição também. Porque ainda que você tenha uma banca fazendo um determinado concurso, muitas vezes essa banca ela vai seguir diretrizes trazidas pela própria instituição. Olha, eu quero que você foque mais nisso, que você pegue mais pesado naquilo. Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar atento, e eu fiz esse levantamento. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte. Em direito penal e legislação penal especial, nós temos 22 questões para a prova de São Paulo. Galera, 22 questões para a prova de São Paulo quer dizer o seguinte, quer dizer mais de um quarto da prova. Mais de um quarto da prova. Então, prestem atenção, nós temos 80 questões na prova, mais de um quarto da prova está em penal e legislação penal especial. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, se você for bem em direito penal e legislação penal especial, você tem a possibilidade aí de garantir quase 25%. Quase não, garantir 25%. Se você gabaritar, obviamente. Da prova, tá? Então, a ideia aqui é a gente trabalhar direito penal e legislação penal especial. Por quê? Porque eu sou professor de direito penal e é assim que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá. O que eu quero começar falando com vocês aqui? Eu fiz uma análise de incidência. Eu vou até jogar aqui para vocês no chat, tá? Eu sei que já está em cima da hora. Quem recebeu antes, ótimo. Quem não recebeu antes, pelo menos tem o tempo aí hoje de dar uma olhada naquilo que, eu acho que eu poderia dar uma reforçada ainda em alguma coisa no estudo. Vai lá e dá uma olhada. Mas, enfim, vou colocar aqui para vocês porque eu não gosto de sonegar informação. Se eu tenho alguma coisa que eu acho que pode ajudar o aluno, bicho, eu vou distribuir, pode falar comigo, me pergunta,
manda para mim que a gente vai... Eu vou ajudar vocês da melhor forma que eu puder, tá? Então, eu vou colocar para vocês aqui esse link, perdão, esse Recon, e aí vocês dão uma olhada depois, ou que se quiser acompanhar comigo também aqui, porque eu vou utilizar ele para falar com vocês sobre alguns pontos. Ó, mandei aqui no chat do Zoom, tá? Tá lá já o Recon. O que é esse Recon? É um estudo, tá? Uma análise que eu fiz a respeito desse concurso de São Paulo. E aí a gente vai começar por direito penal, depois a gente vai para a legislação penal especial. Em direito penal, nós temos uma ordem de incidência pela VUNESP que é muito similar a quase todos os concursos de delegado de polícia, tá? Quase sempre, delegado de polícia, vocês vão ver lá que eles têm uma grande preferência por parte especial na parte objetiva, na primeira fase. E dentro da parte especial, crimes contra a administração pública é muito cobrado. Então, crimes contra a administração pública e crimes contra a pessoa são os dois temas mais cobrados de direito penal para delegado de polícia, especificamente para delegado de polícia VUNESP, tá? Então, a gente vai começar aqui trabalhando algumas questões de prova, tá? Que já foram cobradas em VUNESP. Não me atendo tão somente a São Paulo, porque eles já organizaram para vários outros estados concurso para delegado de polícia. Só que eu vou apenas aproveitar as questões para começar, dentro das questões, a trabalhar as matérias, tá? Então, eu não vou me ater ao que está ali na questão, mas eu vou aproveitar as questões para a gente começar o nosso bate-papo. Bacana? Então, vamos lá. Crimes contra a administração pública vai ser o nosso primeiro tema que a gente vai trabalhar aqui, tá? Inclusive, eu vou dar uma olhada também em outros concursos que não sejam para delegado de polícia, envolvendo o VUNESP. Eu já separei algumas questões para trabalhar com vocês. Perfeito? E a gente vai batendo papo sobre isso. Se vocês selecionarem, por exemplo, no que concursos, delegado de polícia, VUNESP, direito penal, crimes contra a administração pública, vocês vão encontrar lá umas 14 questões a respeito, tá? E o que você vê é o seguinte. Olha só, a primeira aqui vai falar sobre corrupção, prevaricação, corrupção, concussão, dados falsos, advocacia administrativa, algumas trabalhando causas de diminuição ou causas de aumento. Enfim, o que a gente precisa ter em mente aqui é o seguinte: eles gostam muito, muito, muito de crimes contra a administração pública, principalmente crimes praticados pelo funcionário público, tá? Dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar dentro de crimes contra a administração pública diz respeito a uma questão que foi cobrada no concurso para delegado de Polícia Civil de Roraima, tá? Pela VUNESP, que tratava o seguinte: presta atenção. A gente vai ver aqui as assertivas e a gente vai analisar uma por uma, justamente para a gente aproveitar as questões para fazer essa revisão. Perfeito? Então, vamos lá. Dizia o seguinte a questão: sobre os crimes contra a administração pública, então, sobre os crimes contra a administração pública, é correto dizer que, aí vem, o crime de prevaricação é tipo penal omissivo, não prevendo conduta comissiva. E aí? Me digam. A gente está falando aqui que
tipo penal de prevaricação, ele prevê um tipo penal omissivo, não prevendo conduta comissiva. Vocês percebam uma coisa, a VUNESP ela vai se ligar muito em questões de lei, né? Questões de lei, e ele vai para dentro dessa parte de direito penal especial, vai pedir muito para vocês que vocês conheçam questão de tipificação específica. Então, quando a gente trabalha a prevaricação, vocês vão dar uma olhada lá no artigo 319 do Código Penal e a gente vai ver o seguinte: constitui prevaricação, segundo o artigo 319 do Código Penal, a conduta de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Primeira parte, estamos falando de um crime omissivo. Perfeito? Perfeito. Aí ele fala o seguinte depois: ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Perfeito? Galera, prestem atenção então. Na prevaricação, nós temos duas figuras aqui. Nós temos uma figura omissiva na primeira parte, que diz deixar de praticar indevidamente, ato de ofício. E a segunda parte, nós temos uma figura comissiva, que diz ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Então, torna incorreta essa alternativa A, que diz que o crime de prevaricação é um tipo penal omissivo que não prevê conduta comissiva. Ok? Então, anotem, por favor, isso no coração de vocês. O tipo penal da prevaricação, ele permite tanto a figura omissiva na primeira parte quanto a comissiva na segunda parte. Ok? Maravilha. Segunda alternativa diz o seguinte: o crime de corrupção passiva não se caracteriza se o ato praticado pelo funcionário público em razão da promessa ou recebimento da vantagem devida for lícito. Crime de corrupção passiva não se caracteriza se o ato praticado pelo funcionário público em razão da promessa ou recebimento de vantagem indevida for lícito. Prestem atenção aqui também. Na corrupção passiva, está lá no 317 do Código Penal, nós temos a seguinte previsão: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Perceberam aqui? Ponto. Não temos qualquer menção ou exigência de que essa conduta praticada pelo funcionário público vai ser lícita ou vai ser ilícita. Ou, pior, sequer é necessário que ele pratique uma conduta. Ok? Aqui basta que ele solicite ou receba para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, em razão da função, vantagem indevida. Então, basta que seja em razão da função. Então, o crime de corrupção passiva não se caracteriza se o ato praticado pelo funcionário for lícito? Lógico que não. Ó, eu vou te dar um dinheiro aqui para você liberar o meu carro logo. O carro ele tem que ser liberado, não tem nada de lícito em liberar o carro, mas eu estou dando um dinheiro para o cara fazer isso logo. Não estou pedindo nada a ele de ilícito, tá? Então, fiquem atentos a isso, por favor. Não há previsão no tipo penal sequer da realização do ato por parte do funcionário. Basta que ele receba ou solicite essa vantagem, tá? Então vamos para C. Eu acho que eu vou compartilhar com vocês, que fica até melhor para vocês acompanharem. Galera do Zoom, vou compartilhar para vocês acompanharem. Ah, não, senão vai ficar muito bagunçado aqui, vai ficar pequeno. Deixa. Então vamos lá. O descumprimento de medida protetiva judicial, ainda que sujeite o infrator à prisão preventiva ou qualquer outra penalidade, tipifica o crime de desobediência. Galera, cuidado com isso. Cuidado com isso.
Descumprimento de medida protetiva judicial configura crime de desobediência. Galera que está aqui no Instagram, que quiser responder, e galera do Zoom também. O que vocês acham disso? Se você descumprir medida protetiva, você pratica desobediência? Não, ninguém respondeu, vamos lá. Aqui a gente está trabalhando com o princípio da especialidade, ok? Nós temos um tipo penal específico previsto na Lei Maria da Penha, Lei 11.340, artigo 24A, ok? O artigo 24A, façam remissão, por favor, então, lá no Código Penal de vocês. Provavelmente o Código Penal de vocês já tem isso, né? Quando vocês compram um código que não seja um código tosco, quando você olha lá o 330, já tem aquelas remissões próprias da editora. Então, você vai ter lá no 330 uma remissão ao 24A da 11.340. Então, cuidado. Por quê? Porque VUNESP gosta muito de letra de lei. Se VUNESP gosta muito de letra de lei, ela não quer que você conheça tão somente uma lei, ou quer saber se você domina, de uma forma geral, o arcabouço jurídico penal. Então, descumprir medida judicial é desobediência. Tá, mas existe um tipo penal especial na Lei 11.340 em relação ao descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, o 24A ele é especial em relação ao 330 do Código Penal. Então, façam uma remissão lá no 330 ao 24A para vocês não ficarem perdidos em relação a isso. Tá? Então, essa C aí estaria errada justamente por isso. Medida protetiva judicial. A gente vai ter o crime próprio específico da lei 11.340. Professor, me diz uma coisa. E se esse descumprimento de medida não for um descumprimento de uma medida imposta em razão, né, com fundamento na Lei Maria da Penha? Esse descumprimento é baseado em outra legislação, mas que sujeita o infrator a uma consequência direta do descumprimento da pena. Uma penalidade qualquer ou uma prisão preventiva. E aí, nesse caso, caberia desobediência? Não. Isso já é um ponto para vocês ficarem atentos, porque aqui a gente está trabalhando... Vai, Camila, vai ficar assim. Mas não vai embora, não. Você vai estar no aeroporto, né? Beleza. Isso é uma questão que a gente trabalha de uma forma mais genérica, tá? Porque o crime de desobediência ele não vai incidir se, em decorrência do descumprimento, já for imposta alguma penalidade ao sujeito. Ok? Haveria aqui um bis in idem, tá? Então, cuidado com isso. Perfeito? Então, essa alternativa aí é uma alternativa relativamente tranquila, tá? Em relação ao crime de desobediência. O crime de desacato, para se caracterizar, desacato é uma questão interessante, porque vocês vão trabalhar com isso quando delegado o tempo todo, tá? Principalmente no plantão, porque sempre vai chegar um bêbado no plantão, e aí você vai falar, porra, isso aí, o cara tá bêbado, vou levar isso em consideração ou não vou, enfim. Ele pergunta o seguinte: crime de desacato, para se caracterizar, exige que a ofensa ou desrespeito ao funcionário público ocorra na presença de outras pessoas? E aí? Existe essa exigência por parte do tipo penal do 331? Existe? Prestem atenção, gente. Prestem atenção. O crime de desacato, ele pune o agente que, de uma forma voluntária e injustificada, desacata um funcionário público, seja esse desacato praticado através de gestos, palavras,
por escrito, quando ele, por exemplo, menospreza, humilha, desrespeita ou desprestigia o funcionário de qualquer modo. Devendo esse desprestígio, né, esse desacato acontecer no exercício ou em razão da função da vítima não, do sujeito passivo desse crime aí. A consumação do crime de desacato, prestem atenção aqui agora, por favor, porque vai envolver justamente o que está ali na questão. A consumação do crime de desacato se dá exatamente no momento em que o funcionário público toma conhecimento da palavra, do gesto, do escrito, enfim, de qualquer ato que tenha aí, de algum motivo, por algum motivo, humilhado ou tentado diminuir, desrespeitar ou desprestigiar o funcionário público. Então, basta que o funcionário público tome conhecimento, tá? Tá. Mas aí, professor, esse funcionário público ele precisa se sentir ofendido para que consume-se o crime de desacato? Questão interessante. Alguém? Marcelo que botou não aí. Não, porque você acha que não precisa estar na presença de outras pessoas, né? Marcelo, grande Marcelo. Marcelo foi meu aluno na graduação, tá aí acompanhando a gente até hoje. Tem tempo já que eu fui teu professor, né, Marcelo? O mundo, a vida passa muito rápido. Mas vamos lá. Não precisa se sentir ofendido. Estamos diante de um crime formal, tá? Então, o crime de desacato é um crime formal. Ele não depende de qualquer resultado. Então, não preciso que o agente se sinta ofendido, até porque nós estamos aqui falando da função dele. Não estamos falando da honra subjetiva dele. Enfim, nada disso. Estamos falando da própria função, tá? Uma questão interessante que vocês precisam ficar atentos é o seguinte. Vocês lembram de uma discussão que aconteceu a respeito da convencionalidade ou inconvencionalidade do desacato? Então, o STJ, em um determinado momento, ele decidiu que o desacato seria inconvencional, ou seja, ele violaria uma convenção que garantiria o livre direito de manifestação, tá? Só que isso foi derrubado, tá? Posteriormente. A terceira sessão do STJ reviu esse posicionamento, o STF também já se manifestou a respeito, dizendo que o crime de desacato é convencional. Isso já caiu em milhões de provas. Tá? Então, não existe inconvencionalidade em relação ao tipo penal de desacato. Fiquem atentos a isso, que isso cai direto em prova. Tudo bem? Perfeito, galera, até aqui? Ótimo. Vamos seguir, então, com essa questão que a gente está fazendo. Vocês perceberam que nessa questão que a gente está fazendo, a gente já trabalhou prevaricação, corrupção passiva, desobediência, desacato. E aí a E fala o seguinte: o crime de facilitação de contrabando ou descaminho é próprio de funcionário público. É próprio de funcionário público, disse aqui a alternativa E. Meus queridos, prestem atenção. Onde é que está o contrabando ou descaminho lá no Código Penal? Vamos lá. Artigo 334 do Código Penal. Artigo 334-A do Código Penal. O 334 fala do descaminho e o 334-A fala do contrabando. Antigamente falava do contrabando e descaminho. Hoje você tem... hoje, né? Desde 2014, porque a pessoa acha que está todo mundo na mesma pegada dele. Velho, que eu quis dizer. Hoje você tem lá o do 334 com o descaminho e o 334-A com o desacato. Ambos crimes estão dentro do capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Perfeito?
Então, vejam bem, o contrabando ou o descaminho podem ser praticados por particulares. Só que a alternativa ele não está falando, é isso que às vezes eu quero que vocês fiquem atentos, porque muitas vezes você sai lendo, eu vi contrabando e descaminho, vou lá e marco. Ele está falando de facilitação de contrabando ou descaminho. O crime de facilitação de contrabando ou descaminho, ele está previsto no 318 do Código Penal. 318 do Código Penal fala o seguinte para a gente: facilitar com infração de dever funcional. Grifem, por favor, de dever funcional. Se é com infração a dever funcional, quem é que tem dever funcional, gente? Pelo amor de Deus. É o funcionário. Então, se você facilita o contrabando ou descaminho violando um dever funcional, você pratica o artigo 318, que é a facilitação de contrabando ou descaminho. Então, aqui nós temos, sim, um crime próprio. Tanto isso é verdade que esse crime, 318, ele está previsto no capítulo 1 dos crimes contra a administração pública, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Ok? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos: prestem atenção na posição topográfica do artigo, porque se ele está dentro de um capítulo que trata dos crimes praticados por funcionário público, nós estamos falando de crimes próprios. Ok? Então, crime de facilitação de contrabando ou descaminho é próprio de funcionário público? Perfeito. Tá? Então, aqui, galera, a gente conseguiu revisar prevaricação, corrupção passiva, descumprimento de desobediência, descumprimento de medida protetiva, desacato e facilitação de contrabando ou descaminho. Vamos para a próxima, que trata de alguns crimes contra a administração pública que poucas pessoas se ligam, às vezes deixam passar batido, deixam para lá, e tem sido muito cobrado, como, por exemplo, a advocacia administrativa. Tá? Então, a gente vai trabalhar aqui agora alguns crimes, que são crimes que às vezes a gente nem dá uma olhada neles, mas eles têm sido cobrados, e inclusive foi cobrado na última prova de São Paulo, organizado pela VUNESP. Tá? Então, vamos lá. O que perguntou nessa questão aqui? Falou o seguinte: assinale a alternativa correta no que concerne aos crimes contra a administração. Aí vem: A. O crime de advocacia administrativa apenas se consuma se o interesse patrocinado pelo agente for ilegítimo. E aí? Quando vem esses apenas se, a gente tem que ficar atento, porque muitas vezes, como ele sabe que a gente sempre acha, se botou apenas está errado. E tem alguns tipos penais que tem lá o apenas. Então, eles vão trabalhar muito com isso. Mas vamos dar uma olhada no artigo 321 do Código Penal e ver o que ele trata. Ele diz o seguinte: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, a gente tem aqui um crime de menor potencial ofensivo. Fiquem atentos a um detalhe agora. O parágrafo único do 321, ele fala assim: se o interesse é ilegítimo, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, percebam que se existe um parágrafo único que vai qualificar o crime de advocacia administrativa, obviamente, a forma simples está tratando de um interesse legítimo. Então, se o sujeito patrocina direto ou indiretamente interesse privado legítimo perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, ele responde da mesma forma. Tá? Então, o interesse que está sendo patrocinado, ele não precisa ser ilegítimo. Então, alternativa A: o crime de advocacia apenas se consuma se o interesse patrocinado for ilegítimo? Não. Se for ilegítimo, qualifica o crime de advocacia administrativa no parágrafo único. Perfeito? Muito bem. O B fala o seguinte:
O crime de corrupção passiva apenas se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida pelo funcionário público, pelo funcionário. Crime de corrupção passiva se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa? Ué, gente, não precisa fazer nada, não, com esse, depois que ele recebe essa promessa, essa vantagem? Vamos lá dar uma olhada no 317-A, que diz que solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, aqui nós temos, no tipo penal do 317, alguns núcleos, que são solicitar, receber e aceitar promessa de vantagem ou vantagem. Ok? Não há necessidade de que o funcionário público pratique qualquer ato. Basta que ele solicite, receba ou aceite a vantagem ou a promessa. A alternativa B fala: o crime de corrupção se consuma quando há solicitação, recebimento ou aceitação de promessa indevida pelo funcionário. Perfeito. Perfeito. Está correto. Tá? Então, está correto aqui essa alternativa B. Vamos seguir aqui analisando. A alternativa C, que fala: o crime de concussão apenas se consuma quando a vantagem exigida é efetivamente auferida. Cara, a gente já falou sobre isso aqui atrás, tá? Em relação ao crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal, diz o seguinte, 316: exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ok? Então, prestem atenção. Aqui no 316, basta que o sujeito exija, em razão da função, ainda que fora dela, ou antes de assumi-la, uma vantagem indevida. Aqui na alternativa, ele diz que o crime de concussão apenas se consuma quando a vantagem exigida é efetivamente auferida. Galera, isso está errado. Isso está errado. Por quê? Porque basta que ele exija, tá? Então, no crime de concussão, a gente pune a conduta que consiste na ação do agente em exigir, direta ou indiretamente, para si ou para outro em vantagem indevida, tá? Lembrando que existem algumas correntes, não vamos entrar nessa discussão, porque fora a discursiva, que pode até envolver isso, para o objetivo isso não é importante, existe uma discussão na doutrina em relação a essa vantagem precisar ser econômica ou não, tá? Para uma primeira corrente, essa vantagem precisa ter natureza econômica. Para uma outra corrente, não precisa ter natureza econômica. A questão toda é a seguinte: não há necessidade, tá, de que seja obtido esse proveito. Vai haver o crime de qualquer forma, porque o que foi violado aqui foi a moralidade pública com a exigência da vantagem indevida, violando a própria rigidez da administração pública. Então, não precisa aqui haver o recebimento da vantagem. Perfeito? Já vai estar consumado o crime. Então, muito bem. Essa C completamente errada. Vamos trabalhar aqui com a D. Crime de abandono de função apenas se consuma se do fato resultar prejuízo público. É bacana isso, porque se você já leu alguma vez o artigo, você sabe que existe a previsão dessa figura do quando resulta prejuízo, só que você vai acabar, se você não tiver domínio, né, você vai falar assim, porra, mas isso aí está lá no tipo penal, no principal, lá na origem, na forma simples. E vocês vão ver o seguinte. 323
do Código Penal, ele fala o seguinte: abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Basta abandonar cargo público. Forma simples, 15 dias a um mês. O parágrafo 1º, ele traz uma modalidade, né, que é a qualificada, porque existe aqui uma pena maior prevista no parágrafo 1º, que é quando do fato resulta prejuízo público. Então, prestem atenção. Se existe a previsão de aumento, né, na verdade, de qualificadora, quando há prejuízo, isso quer dizer que, na forma simples, não há necessidade do prejuízo. Então, crime de abandono somente se consuma se resultar prejuízo? Não. Basta que tenha sido praticado o abandono. Ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Tanto a galera que está no Instagram quanto a galera que está no Zoom. Não, né? Beleza, vamos lá. A. Crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Alguém aqui estuda isso? Isso é questão interessante. Porque tem crimes que a gente deixa para lá, né? A gente fala assim, isso não cai em lugar nenhum. Não vou mexer nisso não, porque isso não cai. Aí vai lá e cai, porque o Vunesp gosta de pegar essas porcarias e botar para vocês. Então ele pergunta, o crime de modificação ou alteração? Grande Anchieta, seja muito bem-vindo. Tem alguma dúvida? Pode fazer pergunta aí. O crime de abandono de função apenas... Não, perdão. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações apenas se consuma se houver dano para a administração ou para o administrado. O que diz o artigo 313-B do Código Penal? Diz o seguinte: modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Ele fala alguma coisa aqui em relação a prejuízo ou dano para a administração? Não, né? Então, prestem atenção. Da mesma forma que acontece com o abandono de função, só que no abandono de função você tem uma figura qualificada, quando há prejuízo em decorrência do abandono, aqui no crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema, se houver dano para a administração ou para o administrado, nós vamos ter uma causa de aumento prevista no parágrafo único do 313-B. Perfeito? Diz o seguinte, parágrafo único do 313-B. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Perceberam que é exatamente o texto da alternativa? Eles querem te pegar aí, gente. Vocês vão pensar assim, porra, eu já li isso em algum lugar. Eu acho que tem isso sim. Só que isso estava previsto na forma majorada, né? E aqui ele está perguntando de uma forma geral. Se para praticar o crime, precisa haver esse prejuízo, esse dano para a administração ou para o administrado. E a gente acabou de ver aqui que não. Tá? Então, vejam, fizemos 2 questões aqui até agora. Com 2 questões, a gente conseguiu revisar prevaricação, corrupção passiva, descumprimento de medida protetiva de urgência, desobediência, desacato, facilitação de contrabando ou descaminho, advocacia administrativa, corrupção passiva, concussão, abandono de função e modificação não autorizada de sistema de informações. Tá? Vou fazer mais alguma questão aqui com vocês, mais algumas questões aqui com vocês de crimes contra a administração e vou passar para outros temas, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com probabilidade. Então não adianta a gente ficar querendo exaurir. Já estamos aí com 40 minutos de aula e a gente vai tentar aqui trabalhar alguns temas que sejam possíveis, tá? De serem cobrados. Ok, galera? Vamos lá, então? Até aqui dúvidas, perguntas? Não? Então vamos lá. Pergunta-se. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar outras aqui de outros estados para dar uma variada. Essa aqui foi cobrada em 2018 para São Paulo. Não sei se seria provável de ser cobrado de novo agora.
Vamos dar uma olhada nessa aqui que me parece interessante. Marcelo é aprovado em concurso público para o cargo de delegado de polícia. Sabe que seu vizinho tem expedido em seu desfavor mandado de prisão. Mesmo antes de assumir o cargo, Marcelo procura seu vizinho, que é proprietário de automóvel de luxo, e solicita-lhe comprar o veículo por 1/3 do preço de mercado, insinuando de modo implícito que, caso a proposta não seja aceita, efetuará sua prisão tão logo assuma o cargo público. Aí, ó. Façam isso não, tá, gente? Isso aqui é o cara que acabou de passar no concurso, não tomou posse e já está lá se valendo do cargo para obter vantagem. O vizinho não cede, Marcelo, mesmo após assumir o cargo, não toma qualquer atitude em desfavor de seu vizinho. E aí? Marcelo só chegou lá e falou assim, eu quero comprar teu carro mais barato. Por quê? Porque eu sei que você tem um mandado de prisão, eu não vou fazer nada com você agora porque eu não posso, mas... Só um segundo, gente. Só um segundo que o pessoal aqui do Telegram não recebeu o link, eu preciso mandar para eles. Cadê? Galera, segura aí, porque eu tinha mandado lá, mas parece que não foi, não. Porra, vacilo. Pronto. Pronto, resolvido o problema. Mandei o link lá, galera, que não tinha recebido. Tá? Tá tudo resolvido agora. Então vamos lá, galera. Acho que está tudo resolvido. Bora lá, então. A gente estava falando de... Perdão que eu me atrapalhei aqui, porque eu vi ali uma mensagem. Eu falei, caramba, eu botei lá, eu programei para disparar a mensagem não foi. Então, essas porcarias dessas automações que... Ou, na verdade, às vezes a gente faz errado, né? E acredita que está certo. Mas vamos lá. Eu estava na questão... Deixa eu abrir aqui. Ah, tá. Vamos lá. Do vizinho. Delegado que não assumiu. Valeu, Marcelo. Obrigado. O delegado que não assumiu. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada lá na corrupção passiva e ver o seguinte. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Ok? Então, presta atenção. Corrupção passiva, e basta que ele solicite, receba ou aceite promessa de vantagem ou vantagem. Tá? Seja no exercício da função ou em razão dela. Outra coisa, ele pode fazer alguma coisa ou não. Ele pode simplesmente solicitar a vantagem. Nesse caso aqui, Marcelo, que já estava aprovado em concurso público, exigiu uma vantagem comercial em razão da sua função, mesmo antes de assumi-la, sem ter praticado nada após. Então, percebam uma coisa. Nesse caso, Marcelo praticou. Aí vem A, corrupção passiva. Perfeito. Marcelo, nesse caso, praticou corrupção passiva. Por quê? Porque ele solicitou uma vantagem
em razão da sua função de delegado de polícia, mesmo antes de assumi-la. Ok? Então, aqui nós temos o crime de corrupção passiva. Aí vem estelionato na modalidade tentada? Lógico que não, porque aqui nós temos o princípio da especialidade. Em razão da especialidade, vai ser corrupção passiva. Meros atos preparatórios? Não. Por quê? Porque pela corrupção passiva independe de qualquer prática de atos posteriores. Os atos praticados posteriormente serão mero exaurimento, tá? Se o sujeito, em decorrência da solicitação da promessa e tal, ele pratica um ato, esse ato é mero exaurimento, tendo-se consumado o crime lá na solicitação da promessa, lá na solicitação da vantagem. Corrupção passiva na modalidade tentada? Não. Consumou justamente quando ele solicitou. Concussão não, porque concussão trabalha com exigir e, além disso, aqui seria uma exigência, no caso dele não teve exigência. Interessante você prestar atenção numa coisa, gente. Na concussão, também existe a possibilidade do sujeito praticá-la antes de assumir a função, tá? Então, na concussão, a gente tem a exigência para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas sempre em razão da função de uma vantagem indevida. Perfeito? Então, na concussão, eu também posso trabalhar com de forma antecipada. Muito bem. Vamos lá, galera. Próxima. Levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de um crime por vingança, sabedor de que o suposto fato criminoso jamais ocorreu. Supostamente tipifica o delito de... Essa questão é interessante, porque tem gente que confunde demais e não dá para continuar confundindo isso não, gente. Pelo amor de Deus. É uma questão relativamente falsa, mas vocês vão ver que o VUNESP costuma ter questões falsas, mas que acabam confundindo vocês por conta de detalhes da letra da lei. Levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de um crime por vingança, sabedor de que o fato criminoso jamais existiu, tipifica qual delito? Galera do Instagram, galera do Zoom, me manda aí. Qual delito o sujeito praticou? Ninguém vai me responder? Valendo uma camisa do prof. Eduardo Arcos. Não quero, professor. Denunciação caluniosa. Perdeu a camisa, Marcelo. Perdeu a camisa. Dani botou comunicação falsa de crime lá no Zoom. Perfeito. Perfeito. Por que vocês têm que ter cuidado com isso, gente? Olha só. Vamos lá no Código Penal e vamos ver uma coisa. Na denunciação caluniosa, nós estamos trabalhando com o seguinte tipo penal lá no 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Prestem atenção, na denunciação caluniosa, eu preciso dar causa à instauração de algum procedimento, imputando o crime a alguém que ele sabe que o sujeito a quem é imputado é inocente. Prestem atenção, na denunciação caluniosa, inclusive, o fato pode até ter acontecido. Só que eu sei que não foi aquele cara e eu estou imputando a ele a autoria e foi instaurado contra ele. E ele é inocente. Na falsa comunicação de crime, comunicação falsa de crime, lá do 340,
A previsão é a seguinte: provocar a ação da autoridade comunicando a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Cara, aqui eu estou falando de simplesmente provocar a ação, ou seja, comunicar a existência de um crime ou contravenção que você sabe que não aconteceu. Então, isso tudo que eu li para vocês lá no enunciado diz respeito ao 340 do Código Penal, ok? Fiquem atentos a isso, porque muita gente confunde comunicação falsa de crime com denunciação caluniosa. Então, aqui nós temos comunicação falsa de crime, ok? Tudo bem? Muito bom. Eu vou ver um negócio com vocês aqui. Só um segundo. Antes de passar para o próximo tema, para a gente sair um pouco de crimes contra a administração pública. Dúvidas, perguntas? Não? Então vamos lá. Vamos seguir aqui a nossa ordem, né, que eu estou trabalhando com vocês do nosso Recon. Vou até compartilhar com o pessoal do Zoom aqui. Mais cobrado, crimes contra a administração. Segundo lugar, crimes contra a pessoa. Aí depois a gente vai trabalhar um pouco de parte geral e alguma coisa de crimes contra o patrimônio, tá? Então é mais ou menos nessa ordem que eu quero trabalhar com vocês. Lembrando que isso aqui é um tiro no escuro, né? A gente não vai revisar todo o direito penal numa manhã, mas a gente vai trabalhar pontos que eu acho que sejam relevantes. Então agora eu quero trabalhar com vocês crimes contra a pessoa. E aí aqui sim eu tenho alguns pontos que eu, antes de começar a fazer questões com vocês, eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Quero que vocês fiquem bem atentos. Deixa eu abrir aqui o meu Código Penal atualizado. Vamos trabalhar lá no homicídio, gente. Com algumas... Antes de pegar a questão para fazer, eu quero trabalhar algumas coisas com vocês. Por quê? VUNESP gosta muito de letra de lei, né? Se o VUNESP gosta muito de letra de lei, como que eles podem tentar pegar vocês? Eles podem tentar pegar vocês indo justamente nas alterações legislativas recentes, tá? E o que eu reputo por recente? Reputo por recente o que tem acontecido em 2023 e 2022, tá? Como a gente já teve um concurso antes, enfim, pode ser que venha agora alguma coisa. Qual ponto que eu acho interessante vocês ficarem atentos aqui em relação ao homicídio? Presta atenção aqui em um detalhe bem bacana, que não está expresso lá no Código Penal, mas vocês, né, que são pessoas estudiosas e atentas, obviamente verificaram essas alterações recentes e estão muito preparados para responder conforme o que tem de mais novo no direito penal. Vamos lá. Código Penal, ele fala o seguinte para a gente. Homicídio simples, matar alguém, né? Aí, pelo amor de Deus, não vamos perder tempo com isso.
Mas aí o parágrafo 2º, ele fala o seguinte: se o homicídio é cometido, inciso 6, contra a mulher e por razões da condição do sexo feminino, eu qualifico o crime. Tá? A pena vai ser de 12 a 30 anos. Então, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino é o feminicídio. Porra, professor, o que tem de novidade nisso? Isso aí é uma lei de 2015. Né? Já está bem ultrapassada, pelo amor de Deus. Não, é um ponto da consequência que pode ser comentada, né? Por exemplo, na alternativa, que diz respeito à instituição de pensão especial aos filhos e dependentes de crianças ou adolescentes órfãos em razão de feminicídio. Essa lei é uma lei de 2023 e é uma lei de outubro de 2023. Como é uma lei de outubro, eu acredito que o edital não permita a cobrança, né? Mas, de toda forma, acho que vale a pena a gente fazer menção a ela. Não sei lá, né? Por que a gente não vai tratar isso? Fala o seguinte, o artigo 1º da Lei 14.717. É instituída pensão especial aos filhos e dependentes dos dependentes menores de 18 anos de idade, órfãos, em razão do crime de feminicídio, tipificado no inciso 6 do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, cuja renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, imagina o seguinte, pode vir lá numa questão de direito penal, não sei, considera-se feminicídio, tendo por consequência, 2 pontos. Aí vem o crime de homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tendo como consequência a instituição de pensão aos filhos menores de 18 anos que tenham sido órfãos em razão desse homicídio. Perceberam? É uma questão assim que eu acho que pegar essa lei lá para ficar olhando agora não vale a pena, é uma lei de outubro e tal, mas é uma mudança recente. Sendo uma mudança recente, vale a pena a gente ficar esperto a ele. Beleza? Tudo bem? Então, muito bom. Outra questão que eu reputo como recente, em relação aos crimes contra a pessoa, lá do 121 principalmente, diz respeito ao homicídio praticado contra menor de 14 anos. Isso é de 2022, tá? Então, praticado contra menor de 14 anos. Aqui tem algumas questões que a gente precisa trabalhar. Por quê? Vejam bem. Homicídio simples, 121, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Tudo bem. Se o homicídio é cometido, qualificado, parágrafo 2º, mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, qualificado. Motivo fútil, qualificado. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, qualificado. A traição de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, qualificado. Para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, qualifica. Feminicídio, praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144, que são forças de segurança e militar, integrante do sistema prisional da Força Nacional de Segurança no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Inciso 8, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Aí vem a Lei 1434 de 22 e traz uma outra qualificadora, que é homicídio praticado contra menor de 14 anos. Atenção, crime de homicídio praticado contra menor não tem qualificadora. Menor de 14 anos qualifica o homicídio. Perfeito? Só fiquem atentos a um detalhe. O parágrafo 2º-B, ele diz o seguinte: a pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de... Professor, como assim? Olha,
Se for menor de 14 anos, já vai qualificar o homicídio. Agora, se além de ser menor de 14 anos, existir alguma dessas circunstâncias que eu vou listar para vocês agora, vai incidir ainda uma causa de aumento em relação ao homicídio qualificado. Perfeito? E quais são essas majorantes? Aumenta-se de 1/3 até metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique aumento de sua vulnerabilidade. 2/3 se o autor, é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Perfeito? Beleza. Então aqui, galera, temos uma qualificadora para o menor de 14 anos e causas de aumento que incidem a essa qualificadora. Com o que vocês têm que ficar atentos aqui? Muito atentos, prestem atenção e risquem isso dentro do peito de vocês. É o seguinte. Vamos dar uma olhada lá nas agravantes? Artigo 61 traz algumas agravantes para a gente. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Quando não constituem ou qualificam o crime. Por quê? Porque senão haveria bis in idem. Aí vem reincidência, ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe para facilitar, assegurar a execução, a traição, com emprego de veneno. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação. G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício. H. Contra criança. Prestem atenção. Se estou falando de criança menor de 14 anos, criança menor de 12, eu tenho aqui o seguinte. Ele é menor de 14 anos? Se a criança é menor de 14 anos, já vai incidir a qualificadora. Perfeito? Perfeito. Se foi praticado por ascendente, além da qualificadora, vai incidir causa de aumento. Eu aplico essa agravante também, a agravante de ser ascendente e a agravante de praticar o crime contra a criança? O que vocês acham? Essas agravantes do 61, 2, e H. E também as que têm abuso de poder de violação de dever, porque lá ele fala que todos aqueles que têm algum tipo de dever de guarda, enfim. Não incide a agravante. Cuidado com isso, porque isso também vem bastante em prova bonética. Se ele praticar o crime nessa situação, tipificará o crime como qualificado em razão disso e disso, causa de aumento, e incidirá a agravante e tal por conta da... Não incide a agravante, porque senão você estaria violando aí o ne bis in idem. Você estaria praticando bis in idem. Perfeito, galera? Essa é uma questão para você ficar atento, tá? Fiquem atentos a isso aí. Muito bom? Vocês são muito mortos. Eu quero vocês aqui comigo. Ninguém fala nada. Deixa eu ver se tem coisa lá embaixo que eu não estou vendo. Não tem não. Ninguém fala nada, ninguém pergunta, ninguém bate palminha, ninguém faz nada. Vamos embora. Outra alteração recente de 22 em relação a alguns crimes, tá? E também aqui em relação à extinção de punibilidade, que é um ponto que eu vou deixar para falar com vocês depois, quando a gente trabalhar a parte geral. Não vou falar disso agora, não. Contra pessoa maior de 60 anos, aqui a gente tem que falar também, em relação ao homicídio, tá? Se o homicídio ele foi praticado contra pessoa... Perdão, a pena do feminicídio
ela é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. Aqui, uma atenção que vocês precisam ter. Não basta que a vítima seja maior de 60 anos. Tem que ser maior de 60 anos com deficiência ou doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou uma causa de vulnerabilidade física ou mental. Tá? Vamos ter aqui uma causa de aumento para o homicídio. Então, da mesma forma que eu falei em relação ao menor de 14, não vai incidir qualquer agravante que seja similar, tá? Se a agravante diz respeito ao fato dela ser maior de 60, vulnerável e tal, não vai incidir. Ah, professor, presta atenção. Questão bacana, hein? Vocês vão ficar... Quem decora, decora. Ah, não incide quando tiver, não incide quando... Olha só isso aqui. Presta atenção nisso aqui. São circunstâncias que agravam a pena. Já li várias para vocês lá. E aí, aqui, na linha H do inciso 2, fala o seguinte: ter o agente cometido o crime contra criança ou maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Pergunta de prova para vocês. Se eu praticar um feminicídio contra uma maior de 60 anos, incide a agravante do 61.2H? Respondam. Essa eu quero que vocês respondam, não vou andar se não responder. Se eu praticar um feminicídio contra uma maior de 60 anos, incide a agravante do 61.2H? Dani? Fê? Marcelo? Não, Amanda falou que não incide. Cuidado aqui. Cuidado. Por que cuidado, gente? Subsidiariamente, é isso que o Marcelo falou. Marcelo falou, se for enfermo, subsidiariamente você pode aplicar a agravante quando, gente? Vamos voltar lá no 121, parágrafo 7º, inciso 2. Olha, com calma, vou ler com calma. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante. Então, se for uma vítima maior de 60 anos com deficiência ou com doença degenerativa, vai aplicar a causa de aumento. Se eu aplico a causa de aumento, não aplico a agravante. Agora, se for uma maior de 60 anos que não tem deficiência ou doença degenerativa, se é uma maior de 60 anos que não tem deficiência ou doença degenerativa, não incide a causa de aumento. Se não incide a causa de aumento, eu posso aplicar a agravante. Cara, olha que questãozinha bacana, hein? Perceberam isso? Todo mundo acompanhou? Então, se for maior de 60, deficiente ou com doença degenerativa, aplico a causa de aumento do parágrafo 7º, inciso 2 do 121, feminicídio contra maior de 60 com deficiência ou doença degenerativa. Se não tiver doença degenerativa ou deficiência, é apenas uma vítima maior de 60 anos, eu não vou aplicar a causa de aumento, então eu posso aplicar a agravante. Ficou claro aqui para vocês? Me dá um joinha aí, galera. Só um joinha já tá ok. Manda, vamos embora para a gente poder seguir. Perfeito? Valeu! Então, todo mundo aí acompanhando, tá todo mundo junto. Valeu, Amandinha. Valeu, Dani, Marcelo, galera que tá sempre junto aí. Bora acompanhando. Flávia, fala, Flávia. Bora, vamos seguir. Próximo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte.
Falamos do homicídio contra o menor de 14 anos. Falamos do contra maior de 60. Temos aqui outra alteração recente lá no crime, lá nos crimes contra a honra, tá? Tá dentro dos crimes contra a pessoa. Então, vamos lá. Crimes contra a honra. Crimes contra a honra. Temos uma alteração, uma redação lá que foi alterada, inserido lá pela Lei 14.532 de 2023, tá? Que diz o seguinte: na injúria, se essa injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, qualifica. Qualifica. Por que é importante você sempre grifar isso? Porque em questão objetiva, que envolve muita letra de lei, eles gostam de ficar brincando com isso. Ah, causa de aumento quando... Não é causa de aumento, é qualificadora. Então, a injúria consistente na utilização de elementos referentes à religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência, qualifica o crime. A pena é de 1 a 3 anos. Deixa de ser crime de menor potencial ofensivo. Como assim, professor? Injúria referente à religião. Ah, seu macumbeiro, seu crente. Se você está de alguma forma querendo menosprezar, atacar a dignidade da pessoa, se valendo de elementos referentes à religião, você está praticando uma injúria qualificada. Condição de pessoa idosa. É um velho mesmo. Você é um velho. Quando você fala isso querendo ofender a dignidade, ofendendo a honra subjetiva da vítima, se valendo de elementos referentes à condição de pessoa idosa ou com deficiência. O Perneta, antigamente as pessoas era muito comum você ver pessoas tratando uns aos outros assim. Antigamente tudo podia, agora virou frescura. Não virou frescura. A gente passou agora a ter que respeitar, porque não há mais tolerância em relação a algumas coisas que, pelo amor de Deus, gente. Então para com esse troço de que antigamente era tudo mais tranquilo. Era mais tranquilo, por isso que hoje tem um monte de gente fazendo terapia a rodo aí. Porque as pessoas não ficavam chateadas, não. Guardavam aquilo com elas, sofriam, tinham vergonha de sair na rua, de fazer um monte de coisa, porque achava que seria julgado, só não externava aquilo. E aí hoje está cheio de consequências em razão disso. Entenderam? Enfim, não é para isso o nosso espaço aqui hoje, mas fica o toque. Bora, galera, então. Então, a injúria consistente na utilização de elementos referentes à, à idade. Muito bem. Outro ponto também que é importante a gente trabalhar aqui. É... Sobre alterações legislativas recentes, existem. Vamos deixar para falar no final, porque sairia aqui um pouco da nossa ordem que a gente está trabalhando, porque eu já falei de todas as alterações recentes envolvendo crimes contra a pessoa. Tá? Então, a gente vai conversar aqui agora já direto, falando sobre questões, tá? Igual a gente fez lá na parte de crimes contra a administração pública, vamos trabalhar aqui em crimes contra a pessoa para a gente dar uma sacudida aí.
Deixa eu pegar uns aqui bacanas para a gente trabalhar. Tinha colocado muita coisa, só que a gente tem que ir selecionando, né? Então, vamos lá. Enquanto isso, se alguém quiser ir fazendo pergunta aí, pode ir fazendo, tá, gente? Vai mandando aí. Ah, lembrando, gente, outra coisa. Aproveitar, já que a gente está aqui falando sobre isso. Agora em janeiro, tá, vai ser lançada a minha turma, o meu módulo de Direito Penal. É um módulo completo de Direito Penal, parte geral e parte especial. Tá? Esse módulo é um módulo gravado, mas embora ele seja um módulo gravado, ele fica numa plataforma que permite interação através de uma comunidade, através de um fórum em que vocês podem fazer perguntas, discutir. Eu estou presente lá respondendo, tirando dúvidas, sou totalmente acessível a vocês, tá? Então, só dando um toque aqui para vocês. Quem tiver interesse em se aprofundar em direito penal e realmente começar a estudar de uma forma mais séria e dedicada, a partir de janeiro nós teremos uma turma que está com preço bem ok, bem competitivo, bem tranquilo. E o melhor, ele é completo, penal geral e penal especial. Outra coisa interessante, tem mentorado meu aqui presente. Mentorado meu já tem acesso ao módulo, tá? Fiquem tranquilos. Quem tem a minha mentoria regular, quem é meu mentorado regular, tem acesso ao módulo de Direito Penal, parte geral e parte especial. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui o que eu selecionei em relação aos crimes contra a pessoa. O que tem de interessante aqui para a gente discutir? Ah, olha só, essa aqui é uma situação... Ah, mas essa aqui já está batida, não. Essa aqui é muito boa para a gente trabalhar. Vamos lá. Mévio, isso aqui é longo, né? Então, às vezes, pode ser que vocês se percam, mas eu vou ajudando vocês. O enunciado é longo. Mévio, almejando ser o único herdeiro do patrimônio dos pais, falecidos em um acidente de carro, decide matar a irmã, criança de 11 anos de idade. Opa, acabamos de ver isso lá, lembra? O quê? Menor de 14 anos. À noite, entra no quarto da irmã e coloca uma aranha venenosa na cama, embaixo das cobertas. No dia seguinte, Mévio, ao ingressar no quarto da irmã, encontra sem vida, na cama da criança, a empregada. Sem que Mévio soubesse, a criança, justamente naquela noite, em razão da luz de seu quarto ter queimado, dormiu no quarto da empregada e nada sofreu. Questãozinha bacana, porque envolve também conhecimento de parte geral. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta. E aí? O que vai acontecer aqui? A. Mévio será punido pelo crime de homicídio culposo praticado em detrimento da empregada? Prestem atenção, Mévio teve dolo de praticar homicídio? Teve. Ele vai responder por homicídio culposo? Vamos ver. Mévio será punido por 2 crimes: culposo contra a empregada e tentativa de homicídio em detrimento da irmã em concurso formal? Mévio será punido pelo crime de homicídio doloso praticado em detrimento da empregada, incidindo, contudo, causa de diminuição de pena em razão do erro contra a pessoa. Mévio será punido. Grande Ailton, fala, meu camarada. Tamo junto, meu irmão. Abração. Jogamos. Você, muito mais, mas a gente está nessa luta aí. Direito penal sempre, respeitando a dogmática, não é isso? Vamos respeitar a dogmática, galera, pelo amor de Deus. Mévio será punido pelo crime de homicídio doloso praticado tal. Mévio será punido por 2 crimes: homicídio culposo contra a empregada e tentativa de homicídio em detrimento da irmã em concurso material.
A. Mévio será punido pelo crime... Não, perdão, B. Foi que eu pulei a B, justamente eu pulei a B, porque, né, eu deixo sempre a correta para o final, para a gente poder trabalhar em cima dela. Mévio será punido pelo crime de homicídio doloso praticado em detrimento da empregada, vez que, por erro, atingiu pessoa diversa da que intencionava matar. Aqui, a questão não trouxe, mas a gente pode ir até além. Por que a gente pode ir além e a gente deve ir além? Porque pode vir uma questão para vocês envolvendo outras coisas aqui. Eu já me antecipei aqui, eu já vi coisas aqui que a gente poderia ter trabalhado. Prestem atenção, gente. Mévio queria matar quem? A irmã. Por quê? Porque queria ficar com todo o patrimônio. A irmã tinha quantos anos? 11 anos. Mévio errou. Errou. Errou como? Atingiu pessoa diversa da que intencionava matar. Se Mévio errou na execução, como que a gente vai trabalhar aqui? Bora! Peguem o Código Penal de vocês e vejam o seguinte. Vamos lá. Primeiro, o erro quanto à pessoa está lá no parágrafo 3º do artigo 20 do Código Penal. Diz o seguinte: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o crime seria praticado. Se ele queria praticar o crime contra a irmã de 11 anos para ficar com toda a herança, e a irmã era menor de 11 anos, nós estamos diante aqui, se ele tivesse matado a irmã, de um homicídio qualificado. Por quê? Pelo quê? É isso aí, Marcelo. A pena vai ter que ser em cima de quem ele queria matar. O homicídio seria qualificado mediante o quê? Mediante qual qualificadora? Motivo fútil? O que vocês acham? Perfeito, Amandinha. Motivo torpe, tá? Motivo torpe porque é aquele motivo repugnante, aquele motivo que perante a sociedade é algo que merece maior repulsa, tá? Nesse caso aqui, ele estava querendo ficar com o dinheiro para ele, por isso mataria a irmã. Então, nós temos aqui um homicídio cometido mediante paga, promessa de recompensa ou motivo torpe. Aí, prestem atenção vocês na hora de fixar a pena. Por quê? Porque o homicídio foi praticado contra uma... Em tese, né? Deveria ter sido praticado contra uma menor de 14 anos. Correto? Correto. Temos duas qualificadoras. Contra menor de 14 anos e motivo torpe. O que eu faço aqui, gente? O que a gente faz aqui, então? Parágrafo 4º do 121 traz as causas de aumento para a gente e fala o seguinte: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Parte final. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. Olha isso aí, galera. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Ah, professor, você não falou que se tiver como já tem a qualificadora, eu não aplico
a causa de aumento? Aí vem o pulo do gato, galera. Se eu tenho duas qualificadoras, tá? Embora o pessoal fale muito por aí, duplamente qualificado. Não se qualifica duas vezes um crime. O crime ele já é qualificado, porque qualificadora ele vai trazer um novo patamar mínimo e máximo de pena. Ok? Nós vamos ter aqui um patamar novo de pena de 12 a 30 anos. Então, a gente vai trabalhar com essa pena de 12 a 30. Se nós temos duas qualificadoras, o que você faz? Você escolhe uma qualificadora para incidir na primeira fase e a outra qualificadora, já que ela não vai incidir junto com a outra, você pode deixar ela para utilizar como causa de aumento, caso ela exista como causa de aumento. Nesse caso aqui, existe. Então, prestem atenção. Eu vou aplicar o motivo torpe para qualificar e ser menor de 14 anos, eu vou aplicar para majorar a pena. Pô, mas ele matou a empregada. Dane-se. A gente vai aplicar o artigo 20, parágrafo 3º, que diz, no caso de erro, eu devo considerar as condições da vítima contra quem eu queria praticar o crime. Aí, Marcelo, não agrava. Não agrava por quê? Porque eu vou majorar com base no parágrafo 4º. Se eu já majorei, não agravo. Se não houvesse a causa de aumento, aí eu poderia aplicar a agravante, tá? Gente, a aplicação em relação à cominação da pena, dosimetria da pena, ela é subsidiária. Você sempre vai ver o seguinte: tem qualificadora? Tem. Então vai ser qualificadora. Não tem qualificadora. Tem causa de aumento? Tem. Então vai ser causa de aumento. Não tem nem qualificadora nem causa de aumento, mas tem agravante? Eu vou aplicar a agravante, ok? Nesse caso aqui, a gente aplica a qualificadora e a causa de aumento. Perfeito? Muito bem. Muito bem. Então, questãozinha bacana essa aqui, tá? Do Mévio. Foi cobrado para delegado de Polícia Civil de Roraima, tá? Questãozinha boa. Fernandinha. Fernandinha, boa. Deixa eu ver uma questãozinha interessante aqui. Uma questãozinha interessante. Questãozinha interessante que está na modinha, até porque teve até delegado respondendo por isso recentemente. Que é o crime de perseguição ou stalking. Vamos dar uma olhada no crime de perseguição ou stalking? Que isso aqui é um pontinho bacana que a gente pode trabalhar, tá? É de 2021 a alteração, não teve questões, não vieram muitas questões a respeito recentemente. Vamos dar uma olhada nele. O artigo 147-A, ele fala o seguinte: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Atenção para um detalhe: pena 6 meses a 2 anos. Então, o caput do 147-A, ele traz aqui um crime de menor potencial ofensivo, ok? Muito bem. Mas o parágrafo 1º, ele diz o seguinte para a gente: existe aqui uma causa de aumento. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do 121, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, pode ser de fogo ou não.
Destaquem isso no código de vocês, porque isso é o que às vezes a pessoa se enrola. Sempre que o código falar emprego de arma, é qualquer coisa. Porque quando ele quis dizer que era arma de fogo, ele especificou. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, o sujeito persegue alguém de forma reiterada, fica indo na casa, mandando mensagem, perturbando de qualquer forma a sua integridade, seja psicológica ou física, restringindo a sua capacidade de locomoção. A pessoa tem medo, não quer mais sair de casa porque sabe que está sendo perseguida o tempo todo. Perturba a sua esfera de liberdade, de privacidade. Então, nesse caso aqui, eu tenho o chamado crime de perseguição ou stalking. Só que, quando ele fala que ele começa a ameaçar a integridade física, imagina que ele pratique tudo isso e, além disso, ele pratique a violência. Ele vai responder só pela violência? Não. Expressamente, o 147A, parágrafo 2º, diz que são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, ele vai responder tanto pelo stalking quanto pelos crimes de violência, lesão corporal, homicídio, enfim, qualquer um desses. Só que prestem atenção, o 147A, a ação penal dele é pública condicionada à representação. Parágrafo 3º diz, somente se procede mediante representação. Ok? Somente se procede mediante representação. Cuidado, então, em relação ao stalking envolvendo essas questões. Ok? Perfeito? Meus amigos, já são 11h40, já estou 1h40 aqui falando com vocês. Eu vou partir agora para uma outra pegada, tá? Antes de falar com vocês das alterações recentes, gerais. Vou dar uma olhada com vocês em algumas questões envolvendo jurisprudência, tá? Óbvio que eu não vou exaurir aqui, mas a gente vai dar uma olhada naquilo que me chama mais atenção, que eu acho que vocês precisam ficar atentos. Perfeito? Vamos lá. Questões relevantes de jurisprudência para vocês ficarem atentos. Prove amanhã para a pessoa. Tá, mas não está fazendo nada, está deitado no quarto do hotel, comendo bis. Eu sei que você está fazendo isso. Está deitado no quarto do hotel, comendo bis que comprou nas lojas americanas quando foi comprar barrinha de cereal e água para levar amanhã para a prova e a caneta preta que tinha esquecido. O que a pessoa faz véspera de prova? Vai nas lojas americanas, compra caneta, compra água, compra barrinha de cereal e sempre compra uma caixinha de bis porque está ansioso, deitado no quarto do hotel, vendo Rodrigo Faro à tarde. Eu sei disso. Não adianta me enganar. Você está aí à toa. Então, fica lendo isso aqui. Perfeito? Vamos lá. Para que vai ficar vendo Rodrigo Faro? A Dani riu porque ela vestiu a carapuça. Vestiu a carapuça. Eu sei como é que é véspera de prova. Vamos lá. Eu ainda assistia Santa Missa de manhã, quando eu acordava cedo, né? Porque tinha que tomar café cedo para poder sair. Aí estava passando a Santa Missa lá, eu assistia. Aí eu tomava meu banho, me arrumava e ia fazer minha prova. Vamos lá. Algumas decisões recentes, tá? Envolvendo aqui direito penal que a gente pode trabalhar. Vamos lá. Olha só isso aqui. Decreto de indulto. Isso aqui, inclusive, foi baseado numa questão política, né? Vocês devem lembrar disso. Isso aqui é uma questão interessante, bem interessante, porque envolve muita coisa recente, tá? Então, ele fala o seguinte aqui, ó. STF, plenário, julgamento da ADPF 964, lá no informativo 1094. Ficou o seguinte decidido: o decreto de indulto ele pode ser julgado inconstitucional caso fique demonstrado que tinha por finalidade atingir objetivos de interesse pessoal
ao invés do interesse público. Então, imagina o seguinte, um sujeito que é um determinado apoiador político de um determinado presidente, ele está lá praticando crimes e ele é expressamente, declaradamente, um apoiador político desse presidente. Aí o presidente vai lá e baixa um decreto de indulto favorecendo esse sujeito. Se ficar evidenciado que esse decreto ele foi baixado para beneficiar aquele sujeito, seu apoiador político, ou seja, por interesse pessoal e não por conta do interesse público, esse decreto ele pode ser declarado inconstitucional, ok? Haveria, nesse caso, violação a dois princípios. Quais princípios? Princípios da impessoalidade e o princípio da moralidade administrativa. Perfeito, galera? Então, o decreto de indulto ele pode ser declarado inconstitucional, julgado inconstitucional, caso fique demonstrado que ele tinha por finalidade atingir objetivos pessoais e não interesse público, por violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. História bem recente, né, Marcelo? Tanto é que isso foi julgado agora em maio de 2023. Esse julgamento recente do STF. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa que eu acho que pode chamar a atenção. Súmula nova, súmula 636 da STJ. Folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência. Isso sempre vem em prova objetiva. Tá? A folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência. Esse é um pontinho aí que vocês precisam ficar atentos. Mas, voltando aí, falando de reincidência e de antecedentes criminais, há uma questão bacana que a gente precisa trabalhar, que é a seguinte. Imagine que, no curso do processo, lá na fase em que você está juntando elementos para comprovar a reincidência do réu, né, o Ministério Público, enfim, ele vai lá e, para comprovar a reincidência, ele junta como documentação informações processuais tiradas do site do Tribunal de Justiça. Ele vai lá no site do Tribunal de Justiça e pega lá a condenação, aí bota lá andamento transitado em julgado, enfim. E aí? Vale? Pode? Ele pode se utilizar desses documentos extraídos do site do tribunal para comprovar a reincidência do réu? Questãozinha bacana também, porque você começa a ficar pensando assim, ah, não, ele tem que ter a folha de antecedente criminal. Não, a súmula fala que a folha é documento suficiente, não falou que ela é a única que pode ser utilizada. Essa é a questão. Aí vem tanto o STJ na quinta turma quanto o STF na primeira turma, com julgados relativamente recentes, 2018, 2020, dizendo o seguinte: admite-se o uso de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais, quando completas, a fim de demonstrar a reincidência do réu. Ok? Então, tudo bem eu extrair andamento processual, a sentença, tudo aquilo ali do sítio, do site do Tribunal de Justiça, para comprovar a reincidência do réu. Ok? Bacana. Continuando aqui nesse ponto, trabalhando questões envolvendo reincidência e antecedentes criminais, fica aqui uma advertência para vocês, porque isso é algo que sempre cai também em prova. Sempre, sempre, sempre cai em prova. Condenações anteriores transitadas em julgado
que não foram utilizadas como reincidência, porque não está ali dentro da regra de direito penal que determina o que é reincidência, ela pode ser utilizada como conduta social desfavorável? Conduta social desfavorável? STJ, sexta turma, tem decisão no sentido de que condenações anteriores transitadas em julgado não podem ser utilizadas como conduta social desfavorável. Não é possível a utilização dessas condenações como fundamento para negativar a conduta social. O que se diz é o seguinte: conduta social está ligado ao aspecto das relações sociais. Antecedentes criminais está ligado à questão da vida pregressa do sujeito no ambiente criminal, no meio criminal. Então, não são coisas similares. Eu não posso me valer de condenações na fase da aplicação da conduta social. Perfeito? Bacana? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa boa aqui para a gente trabalhar, só se for muito relevante. Se não... Não acredito, não acredito também. Ah, questãozinha bacana. Questãozinha bacana. A alegação de que houve prévia confissão informal do réu, desacompanhada de qualquer registro em vídeo, áudio ou por escrito, não justifica a busca domiciliar desprovida de mandado judicial. Por que isso aqui é uma questãozinha bacana? Porque isso aqui envolve justamente a atuação do delegado de polícia. Ok? Então, imagine a seguinte situação. A polícia chega na casa do sujeito, lá na frente, conversa com ele, e ele fala assim: eu tenho droga lá dentro, sim. Tenho droga dentro da minha casa. Os policiais não viram a droga, não tiveram contato visual com a droga, não há informação de que existe droga lá dentro, mas ele, conversando com um cara que era um sujeito que já estava sendo investigado, ele diz para os policiais que tinha droga. Então a gente vai entrar porque você está em situação flagrancial. Os policiais entram, procuram tudo na casa dele, até encontram a droga. E aí? É válida essa busca? Essa é uma questão que a gente está se deparando cada vez mais difícil, tá? Você atuar em alguns pontos, e por isso é o que eu falo, a gente precisa se adequar e pronto. Essas são as regras processuais, essas são as regras constitucionais. Simplesmente a gente precisa passar a atuar conforme está determinado, as regras do jogo estão postas. Mas vocês ainda estão estudando para concurso, então não interessa essa discussão. O que interessa é STJ, quinta turma, 2023, lá em maio, falou o seguinte: a confissão do réu por si não autoriza a entrada dos policiais em seu domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito ou em áudio e vídeo. Esse é um dos motivos pelo qual eu sempre falo, façam lá um formulário de autorização e o sujeito vai dizer, vai falar, ó, realmente foi isso, pode entrar, tudo bem. Ou então grava, né? Hoje em dia tem as body cams, cada vez mais a polícia está sendo instada a utilizar câmeras corporais. Então, isso registra, né, e deixa claro que realmente houve a confissão. O fato é, se o sujeito policial, né, civil, militar, entra na casa do suspeito sem mandado judicial e depois justifica que a sua entrada se deu porque o sujeito confessou que havia droga lá dentro, não é válida essa confissão se ela não for registrada de qualquer forma. Ok? Então, isso aqui haveria uma violação a direitos. Perfeito, galera? Tudo bem? Meus queridos, com 1h50 aqui de aula com vocês,
Já falei bastante coisa. A gente conversou aqui sobre crimes contra a administração pública a rodo. A gente conversou sobre crimes contra a pessoa, principalmente a parte de crimes contra a vida e alguma coisa de crimes contra a honra. Trabalhamos questões jurisprudenciais e fica aqui, tá? Para vocês o meu desejo, enfim, as minhas energias de que vocês façam uma excelente prova amanhã. Todos vocês que estão aqui acompanharam nessa manhã comigo. Eu vou encerrar, que já estamos chegando aqui a 2 horas. E, Dani, faça uma excelente prova. Amanda, Fernandinha, que estava aí, Marcelo está aí. Eu acho que o Marcelo não vai fazer a prova, não sei, mas está acompanhando sempre. E é isso, tá? Tenham calma, tenham prudência. Hoje, tá no quarto de hotel? Fica no quarto de hotel revisando. Fica revisando, fica lendo, por exemplo, a revisão do Buscador de Zero Direito, que é bem bacana. Lembra quais são as leis, gente, as leis que vocês não têm muito domínio. Ah, eu não lembro exatamente de algumas coisas. Pega agora, dá uma revisada, fica passando o olho. Ah, esse negócio de dar um dia antes é ruim, porque cria ansiedade. Cara, não, nada disso, nada disso. Cria ansiedade se você fizer isso no desespero. Agora, tem que sair para passear, para. Eu nunca fiz isso, sabe? Eu ficava no quarto de hotel revisando e até saía depois para dar uma mais parecida. Inclusive, eu estava dando uma olhada no meu Instagram antigo, que não é o meu atual, que o meu atual agora é Prof. Eduardo, antigamente ele era um geralzão. Eu estava vendo outro dia uma postagem que eu fiz na véspera da minha prova para delegado de Espírito Santo. É engraçado isso, né? Porque você posta aquilo, você não sabe que aquele ali é a sua última, enfim, seu último momento de estresse pré de prova, porque depois daquilo ali você vai passar no concurso e vai tomar posse, enfim. E aí a postagem que eu fiz foi o seguinte: pronto, agora chega de vadimeco, bora dar uma corrida para relaxar. E aí eu tirei uma foto da praia aqui da orla de Camburi. Eu já tinha passado a manhã e a tarde revisando o vadimeco no quarto do hotel. Falei, estressei, vamos dar uma corrida. Era umas 4 horas. Enfim, fui dar uma corrida, voltei e saí para jantar. Então, assim, se você ainda acha que dá para dar uma revisada, revisa, cara. Não entra nessa de que os psicólogos falaram para mim que eu preciso hoje fazer massagem, shiatsu e assistir um filme e tal. E aí você tá assistindo o filme pensando assim, porra, tem um monte de coisa que eu não li ainda, tem um monte de coisa que eu não lembro, tem um monte de coisa que eu não sei. Sabe, você não vai relaxar e faça o que tem que ser feito, desde que isso faça bem para você. Só não crie angústia. Beleza, galera? Bacana? Tranquilo? E outra coisa, fica aqui o convite para vocês, para quem tiver interesse, no meu módulo de Direito Penal, parte geral e parte especial, que vai ser lançado para início agora em janeiro, ok? Numa plataforma agora super moderna, com todas as aulas organizadas de uma forma super bacana, com um visual legal, enfim. É isso. Galera, excelente prova para vocês. Meus mentorados que estão por aí também, um grande abraço para vocês e foi um prazer encontrar aqui antigos alunos, galera que está por aí. Valeu, grande abraço.